Bom dia a todos os irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Amém. Agradeço aos jovens mais esta oportunidade de poder partilhar a palavra do Senhor e o tema que me foi pedido para trazer no âmbito deste tema que foi escolhido também pelos jovens para este mês, a Igreja e a cultura, um tema que me parece muito apropriado para os nossos dias, para todos os dias de uma forma geral, mas para os nossos com certeza. E na sequência daquilo que já tem sido dito, foi-me pedido para trazer o exemplo de um personagem bíblico bastante conhecido, chamado Daniel, personagem lá no Antigo Testamento. E na verdade, este homem, Daniel, creio eu que talvez à parte do próprio Jesus Cristo, é o melhor exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que sentiu uma necessidade de se opor à cultura na qual ele estava. E é sobre isso que vamos falar então hoje, sobre este Daniel e sobre como ele fez isso. O livro de Daniel é um pouquinho extenso e haveria muito a dizer sobre isso, mas nós vamos focar apenas no capítulo 1 do livro de Daniel. E daqui a pouco já vamos ler, mas antes de começar vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos neste lugar, ao qual chamamos da tua casa, reunidos como povo teu, como igreja tua, e pedindo nesta hora a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, em que o teu Espírito venha estar neste lugar para falar, ministrar aos nossos corações conforme a tua vontade. Que aquilo que seja dito hoje aqui, ó Deus, seja aquilo que venha prover ao teu coração e que possa ser edificante para nós e possa trazer glória ao teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Não há muito tempo atrás, pouco mais de 2 anos, talvez, ou quase 3, o mundo e o mundo todo foi confrontado com uma nova realidade. Todos sabem daquilo que eu estou a falar, da pandemia do Covid. Quando ela chegou, e nós vínhamos ouvindo daquilo que estava a acontecer lá na China e aos poucos por outros países, até que de repente ela chegou aqui também e acabou por chegar a todo mundo. E foi algo que veio mudar hábitos, veio mudar coisas até que nós nós tínhamos como garantidos direitos, coisas que nós fazíamos habitualmente. E essa pandemia veio mudar um pouco tudo isso. Na altura falou-se que isso era o novo normal. Não sei se lembram dessa expressão. O novo normal. Que aquilo que acontecia em resultado da pandemia era agora a norma. Tínhamos que nos habituar a todas essas regras, a todas essas barreiras ou dificuldades, tudo aquilo que de uma certa forma nos era imposto e que a maior parte das pessoas entendia e cumpria. Havia sempre alguns que diziam que não, mas aquilo ia passar a ser a norma e que não iria sair tão cedo. Na verdade, nós sabemos hoje, olhando para trás, foram aproximadamente 2 anos em que vivemos dessa forma. Hoje, de uma maneira geral, as coisas voltaram mais ou menos ao normal. Ainda há restícios daquilo que nós passámos nessa pandemia. Mas aquilo que eu gostaria de destacar é esta expressão, daquilo que é normal, ou daquilo que é uma norma no contexto e na sociedade em que nós vivemos. O normal é alguma coisa que é definido pela maioria. Quando a maioria de uma sociedade entende ou define alguma coisa como normal, mesmo que haja
um grupo minoritário nessa sociedade que seja oposto a isso, apesar de tudo, é defendido como sendo normal, porque há uma maioria que defende essa atitude ou pensamento, ou seja, lá o que for. Um outro conceito que é utilizado neste contexto é um termo no latim que é o status quo. Também penso que já todos devem ter ouvido. Status quo literalmente significa o estado das coisas. É, de uma certa forma, a realidade como ela é, ou como a maior parte das pessoas, pelo menos, se apercebem dela. E dizem, é assim que as coisas são, não há muito a fazer, não podemos mudar, e é melhor aceitar as coisas como elas são. O problema é que, como cristãos, nós não somos chamados para aceitar as coisas como elas são. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos conformar-nos com este mundo, não devemos assumir a forma deste mundo. Uma forma, tal como num bolo, nós fazemos um bolo, e a massa do bolo é uma coisa que, quando nós fazemos, ela é fluida. E o bolo vai assumir a forma da forma na qual nós colocarmos essa massa. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos assumir a forma do mundo. Antes devemos transformar-nos. A palavra que ele usa no grego é a palavra metamorfose. Transformar-nos pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando este status quo, quando este normal que a sociedade define, que a maior parte da sociedade define, é contrário à vontade de Deus, ele nunca pode ser aceito por alguém que se afirma ser cristão. E o problema, meus irmãos, além disso, é o outro, é que o cristianismo, por natureza e por definição, é contra a cultura. Independentemente da cultura, o cristianismo sempre é contracultural. Daniel era um inconformado. Quando a história de Daniel começa, o seu contexto era o de um refugiado de guerra, levado à força da sua terra natal para outro país, para um país distante, para uma cultura diferente, para um ambiente político que era adverso, para um sistema religioso pagão que era contrário aos seus costumes religiosos. Ele estava rodeado por pessoas invejosas que desejavam a sua morte. E a história de Daniel, na verdade, do ponto de vista humano, tinha tudo para dar errado. A não ser que Daniel se conformasse. Que Daniel assumisse a forma que eles queriam que ele viesse assumir. No entanto, Daniel bateu o pé e disse não. Certamente ele não iria sobreviver a não ser que ele abdicasse dos seus princípios e valores. Mas aquilo que nós vemos no livro de Daniel é que, apesar de ele dizer não, ele não apenas sobreviveu, como ele se destacou e foi uma influência para os outros. Então vamos ler lá no livro de Daniel, abram comigo se ainda não abriram, Daniel capítulo 1, e vamos ler, por enquanto, apenas os primeiros 2 versículos. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar neste texto que nós lemos é que Deus continua no controlo, mesmo quando o inesperado acontece.
Todos nós fazemos planos. Planos são feitos e nós temos uma expectativa de que eles venham a ser cumpridos. Mas muitas vezes, tal como aconteceu, por exemplo, há quase 3 anos atrás, algo de inesperado acontece. E de repente planos são mudados, algo que abala a nossa segurança, algo que está totalmente fora do nosso controlo. Basta um telefonema, basta uma notícia, basta uma decisão que é tomada por outra pessoa que não tem nada a ver connosco e de repente tudo pode mudar. E aquilo que antes nós tínhamos como sonhos, rapidamente podem passar a pesadelos. E por vezes nós olhamos ao nosso redor e pode parecer que o mundo é um lugar realmente muito assustador. E quando isso acontece, quando o desastre bate à porta, a primeira coisa que, por norma, nós pensamos, a maior parte das pessoas pensam, é: e onde está Deus? Onde está Deus no meio disso? Há 2.700 anos atrás, quando esta história começou, é muito provável que Daniel tenha feito essa pergunta e que muitos dos seus patriotas israelitas também a tenham feito. Nabucodonosor veio, invadiu, tomou a cidade de Jerusalém, quase que a destruiu, matou muita gente, pegou os tesouros da casa de Deus e levou para a Babilônia e colocou no templo de um deus pagão. E eles com certeza devem ter pensado: onde está Deus? Mas é curioso que o texto diz que Nabucodonosor não fez aquilo por acaso. Versículo 2 diz que foi o Senhor que entregou o povo de Israel, o povo de Judá, Jerusalém, o rei, nas mãos de Nabucodonosor. Foi Deus que fez isso. No mínimo, permitiu isso. Quando este tipo de coisa acontece, existe em cada um de nós um sentimento de injustiça. É algo que está, de uma certa forma, enraizado dentro da nossa carne. Toda a gente, seja religioso, seja ateu, tem uma noção de que as coisas boas deveriam acontecer a quem faz o bem e as coisas más deveriam acontecer em resultado de quem faz o mal. Mas a realidade é que as coisas nem sempre são assim. E nós sabemos disso, basta olharmos ao nosso redor. Quando as coisas más acontecem a nós, a nossa tendência natural de autojustificação, a nossa tendência carnal, é de nós dizermos: que mal fiz eu a Deus para isto acontecer? Que mal fiz eu a Deus? Eu costumo responder essa pergunta com uma outra: e Jesus que mal fez a Deus? Porque nem sempre Deus se move pelos caminhos que a nós parecem ser mais lógicos e por isso muitas vezes nós temos dificuldade em compreender o porquê. É claro que como cristãos nós podemos tirar conforto de muitas passagens bíblicas, como por exemplo Romanos 8:28, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados como seu propósito. Ele não diz que todas as coisas são boas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não de todos, mas daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E no versículo a seguir ele vai dizer qual é o propósito. Romanos 8:29 ele diz: porque os que dantes conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Então o propósito de Deus para o qual todas as coisas cooperam é o de sermos formados à imagem e semelhança do seu Filho, não como o mundo, não sermos transformados como o mundo quer, mas sermos formados à imagem e semelhança do seu Filho. Então, em última análise, pelo menos para nós cristãos, as coisas más acontecem para nos fazer mais como Cristo, para nos tornar mais como Jesus. Ele, sim, alguém que sofreu sem merecer.
Mas enquanto Deus quer moldar-nos à imagem de Cristo, o mundo quer moldar-nos à sua própria imagem. Isso aconteceu também com Daniel. Vamos continuar a ler a partir do versículo 3, agora até ao versículo número 7. Daniel 1, de 3 até 7. Diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguém dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. Aquilo que nós vemos nestes versículos é que o mundo espera conformidade. O mundo espera conformidade. Os babilônios estavam determinados em mudar o estilo de vida daqueles judeus. E a mudança deveria ser completa e total. O objetivo era retirar deles o seu passado, a sua história, os seus costumes, os seus valores, a sua cultura, o seu Deus e até os seus próprios nomes. E substituí-los por costumes e nomes e valores e pelos deuses deles, da Babilônia. Eles queriam que eles se tornassem em babilônios por completo, na sua forma de pensar, de agir, de vestir, de comer. E com isso, como vimos, até os seus próprios nomes foram mudados. Daniel, seu nome foi mudado para Beltesazar, que literalmente significa Bel, que era uma das divindades da Babilônia. Bel protege a minha vida. Foi o nome que foi dado a Daniel. Para que isso acontecesse, eles foram isolados na corte do rei. Eles foram rodeados do melhor que havia naquela terra, em termos de comida, em termos de alojamento. Eles estavam na corte do rei. Eles tinham tudo aquilo que era o melhor, tudo aquilo que a sua época e aquele reino poderia dar. Tentaram doutriná-los, tentaram mudar a sua mente, tentaram educá-los de outra forma, tentaram moldar os seus comportamentos, tentaram comprá-los com boas comidas e tudo mais. Muitos, com certeza, aceitaram essa mudança, mas Daniel e os seus amigos decidiram que não. Hoje, isto acontece da mesma forma. Muitas escolas, muitas universidades, hoje são lugares onde não apenas se ensina português, matemática e outras coisas, mas são lugares também onde se formam mentes, onde se doutrinam ideologias e pensamentos. Mais do que ensinar como ler, escrever ou fazer contas, muitos professores hoje querem também passar os seus próprios conceitos, os seus próprios valores, ou aqueles que vêm de cima do Ministério da Educação ou do que lhe quisermos chamar. Coisas que são apresentadas por vezes como verdades científicas, mas que estão longe de passar pelos crivos de aceitação até daquilo que são os próprios padrões científicos. Eu vou citar apenas duas, para não citar mais, e não posso deter-me por questões de tempo longamente nelas, mas, por exemplo, a questão da ideologia de género, ou como ela é passada
a questão da identidade de género. E esse pensamento de que a identidade é uma coisa que é fluida, que o género é uma coisa que é fluido, que eu posso escolher conforme os meus próprios sentimentos. E aquilo que vale não é aquilo que é a realidade científica, biológica, mas é a forma como eu me estou a sentir. E isso passa por ciência nos nossos dias. Outro exemplo, e sobre isto muito haveria a dizer, a chamada teoria da evolução, que também hoje é passada nas escolas como um facto científico. Quando, na verdade, a teoria da evolução, e é por isso que ela é chamada de teoria, porque ela não pode ser provada pelos meios científicos. Porque o método científico de demonstração de uma teoria exige experimentação, observação, e a partir daí a teoria é demonstrada ou não. A teoria da evolução não pode ser demonstrada pelo método científico, porque não é possível essa observação. E porque muitas das coisas que são apresentadas como factos na teoria da evolução, que são às vezes pequenas variações dentro de uma determinada espécie que por um motivo ou por outro mudou, e que isso acontece continuamente, não é? Até na espécie humana, ela está sempre em alteração, mas nunca se viu, e não há factos, não há provas científicas de transformação de uma espécie noutra espécie. As alterações sempre são dentro da própria espécie. Sempre aquilo que é possível observar é dentro da própria espécie. Não é? Sobre isso haveria muito a dizer, é um tema que eu por acaso tenho procurado aprofundar-me nele, mas não temos tempo. Não é sobre isso, mas isto é apresentado como facto científico. E no meio da maioria da comunidade científica, isto é assumido como facto. E isso é passado nas escolas, logicamente. Com isto eu gostaria de dar aqui dois avisos quanto a isto. O primeiro é para os pais. Pais de filhos pequenos, principalmente, pelo menos aqueles que estão ainda no ensino básico, no ensino secundário. Pais, não deleguem nas escolas a educação dos vossos filhos. Porque isso é aquilo que o mundo quer que vocês façam. É que deleguem nas escolas a educação dos vossos filhos. Que as escolas possam ensinar aos vossos filhos o que devem pensar e como devem pensar. Já agora não façam isso também em relação à igreja. Não deleguem na igreja a educação dos vossos filhos. Porque a igreja também não tem essa responsabilidade. A escola tem o seu lugar, a igreja tem o seu lugar, mas a responsabilidade de educar os seus filhos é dos pais. E ela não pode ser delegada em mais ninguém. E hoje no Ocidente é curioso que nós temos, porventura, a geração mais livre e a geração mais letrada que alguma vez houve na história. No entanto, essa mesma geração é também a geração que é mais depressiva, mais ansiosa e mais insegura. Ainda esta semana eu li uma notícia sobre isto no Jornal Público, que dizia que 47% dos adolescentes, 47% dos adolescentes em Portugal sofrem de depressão. Aquilo que nós estamos a ensinar aos nossos filhos, ou aquilo que o mundo tem ensinado aos nossos filhos, é liberdade. Faz aquilo que queres, sê aquilo que queres. Aquilo que a Bíblia diz é que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E o resultado entre a geração mais livre e mais letrada e aquela que é simultaneamente a mais depressiva e mais ansiosa, estas coisas não estão completamente dissociadas uma da outra. Por isso, a outra coisa que eu gostaria de dizer para os jovens é precisamente aquilo que
o apóstolo Paulo diz, que se lembrem disto, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No seu contexto, na sua própria circunstância e com o risco da sua própria vida, Daniel bateu o pé e disse não. Vamos ler agora apenas um versículo, capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Daniel 1, 8. Diz pura e simplesmente isto: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu acho muito interessante, quando leio este capítulo 1 de Daniel, que Daniel, até um certo ponto, aceitou a mudança de nome. Ele aceitou a educação que lhe deram, a nova educação que lhe deram. Mas quando o assunto chegou à comida, ele decidiu bater o pé e dizer que não. Ele decidiu que era necessário tomar uma posição. Por que é que ele tomou essa posição em relação à comida? Penso eu, que pelo menos do ponto de vista, né, se calhar nosso hoje, do ponto de vista ocidental, nós que vivemos no século XXI, as outras duas coisas, a mudança de nome e a nova educação que lhe deram, seriam talvez coisas que nós poderíamos achar, né, mais ofensivas à nossa cultura, né, aos nossos valores. Mas Daniel decidiu bater o pé em relação à comida. Porquê? Há uma página de internet que eu gosto bastante e que também tem, né, uma página no Facebook, uma página que se chama Taste Atlas, o Atlas do Sabor. É uma página que fala sobre as comidas, né, em diferentes países e quais são as comidas típicas de vários países. E eles têm um lema, um logo, né, um lema dessa página é: come localmente onde quer que fores. Não é um pouco aquela ideia de não irmos a um lugar e chegarmos lá e procurarmos um McDonald's ou, né, um Pizza Hut, mas procurarmos comer a comida que é do lugar. Não é? Não é? É lógico que quando comparamos qualquer comida, seja o que for, com o McDonald's, não é? Tudo é melhor, não é? À partida. Mas, não é? O argumento deles é mais ou menos esse. Não é? Parafraseando um ditado popular, aquilo que eles diriam é: na Babilónia, faz como os babilónios, come como os babilónios. Hoje nós, à luz do Novo Testamento, nós cristãos, à luz do Novo Testamento, muito provavelmente nós teríamos uma posição diferente relativamente à comida. Por um lado, Jesus disse, lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, está: palavras de Jesus: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai. Por outro lado, Paulo também abordou o tema da carne sacrificada aos ídolos, né? 1 Coríntios 8, Romanos 14, Paulo fala sobre isso. E mais importante até do que qualquer uma dessas coisas, nós sabemos e compreendemos hoje que o sacrifício de Jesus, né, em si só, aboliu e mudou radicalmente a forma como nós nos relacionamos com Deus. Né? E muitas daquelas leis que estavam lá, né, em Levítico, né, sobre aquilo que os judeus poderiam ou não comer, né, hoje nós compreendemos, à luz do sacrifício de Jesus Cristo, que nós não precisamos mais cumprir essas leis. Mas para Daniel, no seu contexto, comer não se tratava apenas de alimentação. Comer era alguma coisa que determinava e do qual dependia o seu relacionamento com Deus. O relacionamento de aliança que tinha sido estabelecido entre Deus e Israel. E por inerência o relacionamento pessoal de Daniel para com o seu Deus. Então, para Daniel, partilhar da mesa do rei não era apenas uma questão de alimentação, de subsistência.
Implicava comer coisas que os judeus não podiam comer. Implicava comer coisas que tinham sido consagradas a outros deuses. Implicava não apenas isso, mas implicava também partilhar as ideias do rei. Da mesma forma como nós, quando comemos com alguém, nós estamos em convívio, estamos em conversa e há ali uma certa... há uma troca de ideias. Então, comer da comida do rei significava partilhar das ideias do rei, significava dependência do rei. E Daniel queria, apesar da cultura em que ele estava, do contexto, das circunstâncias em que ele estava, ele queria depender apenas do seu Deus. E por isso, quando o assunto envolvia transgredir a lei do seu Deus, diz o texto que Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Ele aceitou a sua educação, ou a educação que lhe deram, ele aceitou a mudança do seu nome, mas ele recusou trair a sua consciência e o seu relacionamento com Deus. Não vos conformeis com este mundo. O mundo tenta mudar, e ele vai tentar mudar a nossa integridade, e ele faz isso apresentando coisas que parecem ser boas. Assim como, com certeza, aquelas comidas pareciam ser boas. Eu imagino, até talvez pelo próprio cheiro, que fosse difícil a Daniel recusar aqueles alimentos. Mas nem tudo o que luz é ouro. E nem tudo aquilo que às vezes parece ser uma bênção, na verdade é uma bênção. Um determinado emprego, ou um determinado relacionamento, por exemplo, podem parecer ser bons, mas por algum motivo eles vão afastar-nos de Deus. E o problema é que frequentemente nós temos o conceito muito limitado daquilo que é bênção. Porque para nós aquilo que é bênção está centrado no aqui e no agora. Está centrado nas nossas próprias necessidades e naquilo que nós queremos. Enquanto que para Deus a bênção está centrada na eternidade. E também nós somos constantemente pressionados a nos comprometermos com os valores do mundo, a viver e a pensar e a agir da mesma forma daqueles que estão ao nosso redor, a procurarmos coisas que o mundo considera serem boas. E nós que somos adultos, para nós talvez pode ser um pouquinho mais fácil nós resistirmos a essas coisas. Mas para os jovens é mais complicado. E para dar um exemplo disso, eu gostaria de falar aqui, ou trazer aqui uma experiência e um estudo, na verdade, que foi feito por uma psicóloga chamada Ruth Berenda. Este estudo foi feito nos anos 50 e ela procurou estudar e analisar como é que eram os comportamentos de grupo em adolescentes. E para fazer isso, ela fez várias experiências. E uma dessas experiências, ela formou vários grupos, cada grupo com 10 adolescentes. E esses 3 grupos, cada uma dessas 10 pessoas foi isolada e foi-lhes dito que eles depois iriam se juntar novamente em grupos de 10, iriam ser apresentadas 3 linhas com diferentes dimensões, uma pequena, uma média e uma grande. E foi dito isoladamente a 9 desses adolescentes que eles deveriam escolher a linha média. E depois foi dito ao 10º adolescente que ele deveria escolher a linha maior. Depois eles juntaram os 9 adolescentes, apresentaram as 3 linhas e disseram: nós queremos que vocês apontem para a linha maior. E os outros todos foram começando e todos apontavam para a linha média. Quando chegou a vez do 10º adolescente,
Para qual linha vocês acham que ele apontou? 75% dos adolescentes apontaram para a linha média. Isso é pressão de grupo. Havia uma realidade objetiva na sua frente. Só havia uma resposta certa. Mas por causa daquilo que os 9 antes dele tinham apresentado como certo, aquele 10º adolescente, ou pelo menos 75% deles, preferiram conformar-se à opinião dos outros do que àquilo que eles sabiam ser certo. Não sejamos ingênuos, meus irmãos. O mundo pressiona. E a pressão é muita. E ceder à pressão é fácil. Ainda mais no contexto em que nós vivemos. E a tendência é para que seja cada vez pior. Então a questão que se coloca para nós hoje, para os nossos jovens principalmente, a questão que se coloca é: o que é que pressiona mais? É aquilo que vem de fora ou é aquilo que vem de dentro? Daniel determinou não se contaminar. Essa decisão foi alguma coisa que procedeu de algo que estava no seu coração. O texto diz que essa decisão foi feita no seu coração. Né? Pelo menos há umas versões que dizem isso. Né? Ele propôs no seu coração não se contaminar. Então foi alguma coisa que veio do seu coração. Numa coisa tão simples como comida. Mas é curioso que depois, quando nós lemos o resto do livro de Daniel, nada daquilo que nós lemos seria possível sem esta decisão, que podemos até dizer, uma decisão sobre uma coisa simples que Daniel teve neste momento. Se Daniel não tivesse tomado esta decisão simples, básica, neste momento da sua vida, nós não teríamos, no capítulo 3, os seus 3 amigos a recusarem-se a curvar perante a estátua do rei e por causa disso serem lançados na fornalha de fogo. Nós não teríamos no capítulo 6 Daniel a recusar-se a não orar e por causa disso ser lançado na cova dos leões. Tudo isso é possível apenas porque neste momento Daniel tomou uma posição. E ele disse: daqui eu não passo. Tudo isso foi resultado direto desta primeira posição que Daniel tomou. E com isso há 2 coisas que eu gostaria de destacar. A primeira tem a ver com a centralidade e a importância do coração. Diz o texto que a decisão de Daniel foi alguma coisa que foi feito no seu coração. Na Bíblia, o coração é muito mais do que o miocárdio. De Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porquê? Porque dele procedem as veredas da vida. O coração na Bíblia é o cofre onde estão guardados os meus gostos, as minhas preferências, as minhas convicções, os meus compromissos. E essas são as coisas que determinam as minhas escolhas. As minhas atitudes, as minhas ações e até as minhas palavras, porque também a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é suficiente preferir ou achar que os caminhos de Deus são melhores que os caminhos do mundo. É necessário um compromisso firme, uma decisão de obedecer a Deus, de continuar a obedecer a Deus. E Daniel conhecia a palavra de Deus, ela estava guardada, também como diz a Bíblia, no seu coração. E isso modelava a sua vida. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração. Porque Daniel guardou o seu coração, as suas escolhas foram escolhas que
agradaram a Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é sobre a importância de ter boas influências. Nesta passagem, Daniel é o personagem central, mas nós vemos que ele não estava só. Havia 3 amigos com ele, na mesma situação que ele. Ananias, Misael e Azarias eram os seus nomes. A decisão de Daniel influenciou os seus amigos, que também o apoiaram e seguiram no mesmo propósito. Mais tarde, são esses 3 amigos de Daniel que são lançados na fornalha de fogo, porque eles rejeitam curvar-se perante a estátua de outro Deus. Né? Está em Daniel capítulo 3. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram mais fortes porque eles estavam juntos e porque eles eram boas influências uns para os outros. Os jovens precisam de amizades assim. Os jovens precisam de amigos que são boas influências. E por vezes nós podemos ter vontade, eu sei que pelo menos eu tenho, às vezes, ter vontade de ir morar lá para um monte alto, isolado, afastado, né, do resto do mundo, viver como ermitas. Mas Deus não nos chamou para nós nos rebelarmos contra a sociedade, nem para vivermos sós. Aquilo que Jesus orou foi: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Há muita coisa boa neste mundo. Há coisas que nós devemos buscar. Há coisas que nós devemos aproveitar. Daniel teve uma oportunidade de receber uma boa educação, um bom emprego, e não há mal nenhum com isso. O problema é quando isso, de alguma forma, compromete os nossos valores, os nossos princípios e o nosso relacionamento com Deus. E isso Daniel não estava disposto a abdicar. Ainda que nós vivamos neste mundo, nós precisamos lembrar-nos que, tal como Daniel estava numa terra que não era a dele, num mundo que não era o seu, a nossa terra é o céu. Esta não é a nossa casa. Em último lugar, vamos ler apenas mais alguns versículos. E agora vamos dar um pequeno pulo aí nesse capítulo para o versículo 17. Daniel capítulo 1, versículo 17. E vamos ler até ao final do capítulo. Diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porquanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Israel permaneceu até ao primeiro... Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Aquilo que nós vemos nestes versículos é que a fidelidade produz sabedoria e influência. É curioso que, ao contrário do resto do livro de Daniel, no primeiro capítulo de Daniel não é relatado propriamente nenhum grande milagre ou visão. Parece que é um capítulo assim muito normal. Não há assim nada de muito sobrenatural que nós encontramos neste capítulo. Por isso até pode parecer à primeira vista que Deus está mais ou menos ausente ou distante, sem intervir na situação de Daniel e dos seus amigos. Poderíamos dizer que o capítulo 1 de Daniel é talvez mais semelhante
ao cotidiano dos nossos dias, àquilo que nós enfrentamos diariamente, pelo menos se compararmos o primeiro capítulo com o resto do livro de Daniel, que esse sim, não é, parecem visões e sonhos e, não é, leões a verem as suas bocas fechadas, não é, e os amigos de Daniel a serem lançados na fornalha e a sobreviverem apesar de tudo isso. Não é? No capítulo 1 tudo corre o seu curso normal e quando chega ao fim, não é, tudo deu certo, parece que as coisas, não é, no fim se resolveram, mas aquilo que diz o texto é que apesar da educação que foi dada pelos babilônios, quem deu a sabedoria, quem deu o discernimento, foi Deus. E este livro termina com esta afirmação, que Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Basicamente este versículo engloba muito daquilo que nós encontramos no resto do livro, mas engloba aproximadamente 70 anos da história de Daniel. Nesses 70 anos, passaram-se 4 reis de 2 impérios diferentes, porque quando Daniel foi para a Babilônia era o Império da Babilônia, depois foi conquistado pelo Império Persa. E Daniel passou por 4 reis, os primeiros 2 da Babilônia, Nabucodonosor e Belsazar, e depois o rei Dario, os reis Dario e Ciro, já no Império da Pérsia. E apesar de todas estas mudanças, Daniel continuou com a sua posição. A posição que ele tinha adquirido por causa da sabedoria que Deus lhe tinha dado. Reis passaram, impérios passaram, Daniel continuou com a sua posição. Em todos esses anos, nós lemos no livro de Daniel que Daniel passou por dificuldades, passou por tribulações, passou por lutas, passou por oposição, pessoas que queriam a morte dele, e ele continuou firme. Ele continuou num lugar de destaque, continuou a exercer a sua influência perante os maiores reis do seu tempo. E essa influência foi tal que quando a história de Daniel termina, se nós pudermos muito rapidamente passar aí para Daniel capítulo 6, capítulos 25, Daniel capítulo 6, versículos 25 até 28. Não é? Isto é no final do relato de Daniel, daquele relato famoso de Daniel ter sido lançado na cova dos leões. Daniel 6, a partir do versículo 25, diz: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até ao fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Uma simples decisão que Daniel tomou no seu coração 70 anos antes. E ele influenciou líderes de vastos reinos. A um ponto tal que um desses líderes manda um decreto para todo o seu reino, dizendo isto que nós acabamos de ler. Isso é influência. E é curioso que, se nós pensarmos bem, não ficou por aqui. Não ficou por aqui. 700 anos depois, né, agora nós estamos a aproximar-nos, mais uma vez, do Natal. E quando chega o Natal, né, nós lembramos a história do Natal. E alguma coisa que faz parte da história do Natal são os magos que vieram do Oriente. Vocês já pensaram porque é que magos vieram do Oriente para adorar um rei que não era deles,
de uma cultura que não era a deles, de um povo que não era o seu, e eles viajaram milhares de quilómetros porque eles viram uma estrela no céu para ir ver um bebé, quase do outro lado do mundo. Por que é que esses magos do Oriente fizeram isso? Creio eu que esses magos do Oriente, magos que viram uma estrela no céu, eu não sei se vocês notaram um pormenor, em Daniel capítulo 1, versículo 20, é mencionado que aqueles quatro judeus, aqueles 4 jovens judeus, eles foram achados 10 vezes mais sábios do que quem? Todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Tenho eu para mim que esses magos que vieram do Oriente eram os sucessores destes magos astrólogos. Eles viram uma estrela no céu e eles sabiam que aquilo significava algo que alguém que tinha vivido 700 anos antes tinha deixado naquele povo, numa cultura que não era a sua. E eles decidiram fazer essa longa viagem para ir conhecer um bebé chamado Rei dos Judeus, de uma cultura que não era a sua. Ou talvez era, porque a sua cultura tinha sido mudada por um homem chamado Daniel. Isso é influência. Deus não nos chama para sermos influenciados pelo mundo ao nosso redor. Ele nos chama para sermos influência. Ele nos chama para sermos sal e luz no meio de um mundo sem sabor e em trevas. Isso é influência. Muitas coisas podem mudar na nossa vida. Pandemias podem vir, guerras podem vir, com crises e inflações, e pode vir o que vier. Mas tal como Daniel, aquele que decide no seu coração não se contaminar, esse não apenas permanecerá, mas será uma influência para outros. Crês nisto? Amém. Então agora temos de colocar em prática. Que assim seja.